Bom dia, alunos do 9º ano Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton e hoje a gente vai fazer a nossa correção do exercício de revisão, certo? Vocês receberam o exercício na terça-feira, espero que já tenham feito as questões, procurado as respostas, pesquisado no livro, até mesmo olhado as aulas de novo, os vídeos, enfim. Se você ainda não fez, pausa esse vídeo, volta lá, faz as atividades e depois venha ouvir a correção para que você possa comparar com as suas respostas. É muito importante para o aprendizado de vocês esse exercício. Então, primeiro tente responder lá, tente fazer sua pesquisa para que você possa assimilar melhor o conhecimento e depois você vem ouvir a correção, onde a gente vai estar debatendo sobre as respostas e aí você vai comparando com a sua, certo? Vamos lá. Do exercício de revisão de vocês, a primeira questão, vou botar aqui a caneta, estabeleça a relação entre o Tratado de Versalhes e a situação econômica da Alemanha no início da década de 1920. Vamos lá, primeiro, que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes basicamente foi o documento aí pós Primeira Guerra Mundial que vai tentar, digamos assim, fazer justiça, essa justiça entre aspas, né? Vai tentar fazer justiça aí, vai por fim, é o documento que vai por fim à Primeira Guerra Mundial. E nesse documento, vocês já sabem, a Alemanha será duramente penalizada como a grande responsável, a grande causadora do conflito. Então ela vai perder colônias, vai ter que pagar indenizações, vai ter que diminuir quantidade de pessoas que poderiam fazer parte do exército, diminuir a sua indústria bélica, enfim. Isso, lembra, depois da Primeira Guerra Mundial, os países eles já estão em crise econômica. Até os que venceram estavam em crise econômica. Então o Tratado de Versalhes prejudica ainda mais a economia da Alemanha. Então por isso que no início da década de 20 você tem uma Alemanha numa crise muito severa, tá? Aqui quando a gente conversou sobre isso nesse slide, eu coloquei, a Alemanha arruinada pela guerra. $1 era igual a 22 mil marcos. Você vê a diferença da economia entre esses dois países aí. E é justamente essa crise econômica que vai fazer com que a população acabe se voltando para líderes mais autoritários, totalitários, certo? Segunda questão. Escreva as principais características das ideologias nazifascistas. Olha só, gente, aqui a gente está falando do fascismo, né, o fascismo italiano, porém, muitas características são iguais ao do nazismo alemão, tá? Então olha aqui, esse segundo ponto aqui, regime político de extrema direita, autoritário, expansionista, ou seja, busca a expansão territorial, dominar outros territórios, ultranacionalista, exaltação do sentimento de nacionalidade, nacionalismo, exaltação dos líderes políticos, tá? Exaltação dos símbolos nacionais e militaristas. Então essas são as principais características das ideologias nazifascistas, tá? Presente aqui. Então tudo que vocês encontrarem que tenha aí uma ultra exaltação da nacionalidade, do poder militar, de fato morrer e matar pela pátria, independente dos motivos, ideias expansionistas, tudo isso remete à ideologia nazifascistas. Terceira questão. A Alemanha nazista, Itália fascista, União Soviética Stalinista e a Espanha de Franco são exemplos de países que estabeleceram qual tipo de governo? Depois,
Quais as características desse tipo de governo? Então vamos lá, ó. A gente já falou aqui, ó, estabeleceram qual tipo de governo? É a primeira pergunta. Governo totalitário, tá, gente? Esse tipo de governo aqui presente nesses países, e aí o nome que vem depois, ele te dá, basicamente, por exemplo, hoje, a Alemanha, ela é um país totalitário? Não. A Itália é um país totalitário? Não. Então, por isso, o nome vem acompanhado aqui, que vai remeter vocês ao período que a gente está falando. Por isso, a Alemanha nazista, Itália fascista, União Soviética stalinista e Espanha do Franco, tá? Então, são exemplos aí de governos totalitários e até autoritários também. Quais as características desse tipo de governo? Vamos lá, ó. Regimes totalitários. Começa daqui, ó. Partidos ultranacionalistas, e aí você vai ter muitas coisas se repetindo das características da resposta anterior, tá? Ultranacionalistas, autoritários, antidemocráticos, são contra a democracia e também são contra, no caso da Alemanha nazista e da Itália fascista, são anticomunistas, são contra o comunismo, tá? O líder político controla todo o funcionamento do Estado. Tudo passa, o poder está centralizado no líder do governo, tá? No líder político. Liberdade de expressão e opinião são reduzidas, ocorre censura. Você não é livre para se opor ao governo ou para falar contra o governo. A oposição, ela é proibida e eliminada com repressão. Pode ser tortura, assassinatos, expulsão do país, certo? Então essas são as principais características aí de governos totalitários. Quarta questão. Como era feito e qual o objetivo da propaganda nazista? Gente, a ideia de Hitler em fazer uma propaganda era simples, era fortalecer o governo, fortalecer o nazismo. E para isso ele vai utilizar o rádio, o cinema, até mesmo paradas militares, que são desfiles, comícios públicos. Ou seja, tudo isso com a ideia de fortalecer na mentalidade dos alemães a ideologia nazista, inclusive alcançando as grandes massas, tá? A maior parte da população, certo? Geralmente, né, nessas propagandas você percebia a exaltação da imagem do próprio Hitler, tá? E uma propaganda extremamente emotiva, tá? A ideia de estar mexendo com os sentimentos, aflorando os sentimentos, principalmente sentimentos nacionalistas dos alemães. Quinta questão. Como terminou a disputa entre a Igreja Católica e o Estado italiano pelas terras pontificiais em 1929? Gente, terminou com o chamado Tratado de Latrão, tá? Foi esse tratado, um acordo aí entre a Igreja e o Benito Mussolini, que vai ser aí o estopim para a criação do Estado do Vaticano, tá? Um Estado independente dentro da Itália. Sexta questão. Qual foi o principal motivo que provocou a crise da República Oligárquica? Agora a gente já está falando de Brasil, República Nova, tá? Principal motivo que provocou a crise da República Oligárquica. Gente, muito simples, tá? Existia uma política que a gente chamou de política do café com leite, aonde os mineiros e os paulistas, eles se alternavam no governo. Então, um mandato era para os paulistas, o outro mandato era para os mineiros. E nessa gangorra aqui, entre as oligarquias desses dois estados na presidência, quem estava naquele momento no governo era o Washington Luiz, que era um paulista. Então, era de se esperar que nas próximas eleições ele indicasse um mineiro. Porém, por motivos econômicos, estávamos vivendo já os reflexos da crise de 29, as oligarquias paulistas estavam perdendo dinheiro e isso poderia prejudicar essas oligarquias. Então Washington Luiz acaba por indicar outro paulista, tá?
No caso aqui, o Júlio Prestes. E aí os mineiros, eles não gostam muito da ideia e vão se tornar a oposição aos paulistas. A gente tem a quebra aqui da chamada política do café com leite, tá? Ou a crise da república oligárquica. Sétima questão. Explique o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Gente, a Revolução Constitucionalista de 1932 foi aí uma revolução feita pelos paulistas, certo? Lembra, os paulistas venceram a eleição, Júlio Prestes vence a eleição, porém ele nem chega a assumir. Antes disso, Washington Luiz vai ser deposto, tá? E aí Getúlio Vargas assume o governo provisório. Então os paulistas estão se sentindo traídos. Os paulistas querem uma nova eleição. Eles venceram a eleição, mas não levaram o cargo. Então eles vão organizar uma revolução constitucionalista. Significa que eles são a favor de uma nova Constituição. O ano já é 1932, ou seja, faziam 2 anos da Revolução de 30, 2 anos do governo provisório, aonde Getúlio Vargas não convocava uma Assembleia Constituinte e não convocava novas eleições, certo? Então, anulação da intervenção em São Paulo. Que era a intervenção, gente? Getúlio Vargas, lembra, ele tirou todos os governadores, o que seriam os governadores, e enviou intervencionistas, né? Intendentes, pessoas ligadas a ele para governar. Então eles não concordavam com essa indicação de Getúlio Vargas para quem ia governar São Paulo. Convocação de novas eleições e elaboração de uma nova Constituição. Oitava questão. Qual foi o pretexto de Getúlio Vargas para decretar o golpe de Estado, ou chamado Estado Novo? Gente, o pretexto foi o seguinte, tá? Segundo aí Getúlio Vargas, existia um plano socialista, um plano comunista aí para tomar o poder. Segundo esse plano, eles iriam assassinar algumas figuras públicas do governo, iam sequestrar outras e assim iriam conseguir tomar o poder no Brasil, certo? E isso foi chamado de Plano Cohen. Então, para evitar o que seria esse plano fantasioso aqui, tá? Isso foi uma farsa. Para evitar que isso acontecesse, Getúlio Vargas suspende as eleições que deveriam ocorrer em 1937, 38 na verdade, e ele continua no governo aí, numa ditadura de Vargas, que eles vão chamar de Estado Novo, tá? Nona questão. Qual era a função do Departamento de Imprensa e Propaganda criado no período do Estado Novo? Aqui, gente, função do Departamento de Imprensa e Propaganda era fazer uma propaganda favorável ao governo de Getúlio Vargas, tá? Então fazer a exaltação e também reprimir qualquer tipo aí de criação, de música, de notícias que fosse contra o governo, certo? Por isso fazia parte do aparato de repressão contra qualquer tipo de oposição. Intensa propaganda exaltando o governo, tá? Então esse era aí, por isso que a gente colocou bem aqui, órgão responsável por fiscalizar e censurar a imprensa e transmitir uma imagem positiva do governo, tá? Tá resumindo aqui a função do DIP. 10ª questão. Durante o período conhecido como Era Vargas, existiu uma fase chamada de Estado Novo. Quais as características dessa fase? Gente, Estado Novo foi o período da ditadura de Vargas, tá? Nós tivemos aí o fechamento do Congresso, ou seja, Getúlio Vargas vai concentrar poderes em suas mãos e ele vai passar a governar através de decretos-leis, porque antes o presidente elaborava uma lei, essa lei ia para o Congresso ser votada para ver se passaria ou não, dependeria do Congresso. Agora, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas fecha o Congresso e passa a governar através de decretos-leis. Ele mesmo cria o decreto, ele mesmo aprova o decreto. Esse período
foi de 1937 até 1945. Importante lembrar, tá, gente? Getúlio Vargas ficou no poder de 1930 até 1945. Esse é o período que a gente chama de Era Vargas, mas não foi todo esse período que foi o Estado Novo. O Estado Novo foi a partir de 1937 até 1945, certo? Finalizamos aqui a nossa correção do exercício de revisão. Espero que vocês tenham acertado as questões. Quem não acertou, faz lá a correção, completa o que tiver que completar. Estude por aí para fazer seu teste, que com certeza você vai conseguir uma boa nota. Fique com Deus e até a próxima.